Agora eu passo a palavra para o Dr. Ricardo Fernandes. Dr. Ricardo tem pós-doutorado em Legal Informatics por Stanford, fundador do Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial e sócio-fundador da Legal Labs. É professor de Direito aqui da Universidade de Brasília e, como santo de casa, terá que fazer o milagre de falar tudo que tem para dizer em 20 minutos. Som. Boa tarde a todos. Vamos direto ao ponto. Eu vou tentar falar em 15, não sei se eu consigo, tá? Primeiro, eu agradeço todo mundo por estar aqui. Já agradeci de manhã. Ops. Não está passando, né? Ah, tá. Vou apresentar um pouco para vocês a proposta da Legal Labs agora. O Henrique já falou um pouco do Direito Tech. Pode passar. A gente começou a estudar, ano passado, 2015, a gente começou a estudar um pouco o movimento mundial de relação das universidades com a tecnologia, o direito e a tecnologia se unindo também através da universidade. Você vê o Lex Machina vindo de Stanford, o Ravel Law, que é uma outra aquisição americana desse ano, da LexisNexis, também origem MIT, Stanford, e Harvard, a origem da IntelliGISE. Pode passar. Estudou um pouco isso, criamos Direito Tech, o Henrique já falou sobre isso. Pode passar para o próximo. Quando a gente foi criar a Legal Labs, a gente falou, beleza, o Direito Tech está legal, a gente tem o pessoal do direito, conseguimos nos aproximar dos professores da tecnologia, dos alunos da tecnologia, tem um polo grande que a gente vai falar no final do dia. Pode passar. E aí a gente começou também a mapear as cidades brasileiras que trabalham com IA. Tá? Entramos em contato com a Federal de Campina Grande, que nos ajudou a construir a doutora Luzia, principalmente o professor Rohit, membros de Direito da Universidade de Brasília e de Tecnologia também. Pode passar? E essa união, o que a gente pensa? Tá? Como que a gente consegue desenvolver isso? Essa união entre várias áreas trabalhando no mesmo local, todos os dias, fazendo tokenização do trabalho jurídico, assim, nós do direito fazendo isso, os professores de AI, cada semana passando uma camada nova de trabalho, a gente consegue produzir algo bem interessante. Pode passar? Pode passar. Então, a doutora Luzia foi um projeto que a gente começou ainda nos escritórios, quando a gente viu o desafio era uma um escritório que tinha 33 mil processos de teles, verificamos, assim, a gente percebeu o desafio, pivotamos o projeto, porque era uma árvore com 28 itens, que se subdividiam em mais 5 cada um. E a gente, beleza, como é que a gente faz, então, para aplicar a AI para fazer petição? E aí fomos... obrigado, larguei ali. Consegue passar agora? Obrigado. E aí, primeiro, a gente começou a olhar os sistemas de CRM dos escritórios, a gente falou, beleza, ou trabalha com DJ, disparando prazo, ou sistemas dos TJs fazem os andamentos. Tá? Miramos as execuções fiscais, 35 milhões de processos brasileiros estão nas execuções fiscais. Esse é o mapa do primeiro fluxograma que a gente fez das execuções. Não vai dar para ver aí, mas o primeiro estado é um estado de endereços, o segundo é depois da citação, depois você entra no Bacen-Jude, depois você vai entrar no Infojude, tem um fluxo. Tá? Ops. Passou aí. Obrigado. Beleza. E aí, então, a gente fez esse fluxo e falou, beleza, vamos construir agora um peticionamento automático. Vamos ver que estados do processo, a gente criou as classes de estado do processo e começou a ensinar a máquina a identificar em que estado o processo estava e para onde ele ia. E se ele estava com a decisão judicial, se ele estava num ponto e foi para o outro, eu tenho que gerar essa petição. Tá? Eu vou passar direto, até que eu prometo para vocês que vai ser rápido. Hugo, você consegue passar o vídeo que a gente fez da doutora Luzia? Isso é tempo real, tá? É uma aplicação em tempo real, tem um stand nosso também, vocês podem ver essa aplicação lá. Pode passar. Eu vou tentar explicar um pouco do que está acontecendo ali, tá? Para quem conseguir ver. Diminuiu a tela. Tá. Então, o que o sistema faz? Tá? Primeiro, ele tem um categorizador que consegue identificar, é o cérebro da doutora Luzia, consegue identificar o estado do processo. Tem um processador que busca as informações do back, informações como endereço, bens, etc., preenche a petição, aí a gente está mostrando a árvore de decisões, a árvore de estados do processo, tá? E aí a gente tem aí 393 mil processos, são quase 1 milhão de decisões.
a gente trabalha muito com muitos dados, tá? Tem 2 tipos de inteligência artificial, um sistema baseado, reduzindo um pouco o escopo, né? Um sistema baseado em regras e um sistema baseado em dados. A gente trabalha com sistemas baseados em dados. Ali a gente está fazendo um upload de uma carga de processos, o sistema foi, em 1 minuto e 30 segundos, ele consegue fazer 1.000, 2.000 petições, 3.000, 5.000, a partir do que o judiciário mandar, tá? No campo, dá uma pausinha aí. No campo da esquerda, a doutora Luzia identificou que a classe identificada pelo processo é busca de bens. No primeiro, tá, processo. E ela gerou ali, nem eu estou conseguindo enxergar, né? E ela gerou com bens, não sei se você consegue ver daí, Hugo. Ela gera uma petição com informações do banco de dados. Se o juiz pediu, olha, indique novos bens, então, beleza, o processador vai no banco de dados ver, opa, tem bens essa pessoa? Ok, então eu preencho com esses bens. Tá? É isso que está sendo feito ali, a decisão está em cima, embaixo está ali a petição já gerada, os humanos vão depois e conferem isso. Tá? Basicamente é isso. A acurácia do nosso sistema, cadê, Rebeca? A acurácia do nosso sistema está em 99,42 para fazer as execuções fiscais, que é muito, muito, muito repetitivo. O próprio ministro Toffoli, hoje de manhã, falou isso, citou as execuções fiscais como uma demanda que é muito simples de automatizar. Conseguimos chegar lá, e 99,42 é o mínimo da acurácia. Tá? O humano sempre é necessário para verificar esse processo. Beleza, e a gente pode chegar, então, ao judiciário, os escritórios, etc. Ainda é uma tecnologia muito cara, depende de muito treinamento da máquina, então precisa, no nosso entender, tá, de um volume muito grande de processos. Mas já é possível a gente, como o ministro Toffoli falou, gerar o relatório da decisão, gerar, eventualmente, a fundamentação, porque, da mesma forma que os ministros, os desembargadores e os juízes ensinam seus estagiários, analistas, assessores, etc., várias pessoas, e ele toma a decisão no final, é isso que é possível fazer hoje. Então, está mudando um pouco essa perspectiva, tá? Ok? Pode voltar lá? Então, assim, em vez de descer no detalhe, eu acho que vocês já viram muito de inteligência artificial, eu queria mostrar um pouquinho para vocês do Nomus. Isso aqui são alguns gráficos gerados pela doutora Luzia também. A gente não deixou bem nítido, porque tem algumas informações que a gente não tem autorização de passar. Então, o que está aparecendo ali é só porque tem a questão de sigilo e tal. Eu queria, então, falar um pouquinho para vocês. A gente olhou para o Revelaw e para o LexMachina, e a gente falou, eu conheci o trabalho do Wade Maloney em Stanford, falei, nossa, isso é incrível, isso é muito interessante. Falei, como é que a gente consegue fazer isso no Brasil? E aí a gente montou esse segundo sistema. Eu consigo, esse é um pouco do LexMachina, né, que a gente tirou só uns prints. Isso é o Revelaw, pegando a jurisprudência e tentando analisar a jurisprudência. Tá? Consigo passar? Eu tenho 12 minutos, quero. Pode jogar para o sistema. Beleza. Vamos ver se eu vou conseguir. Obrigado. Aqui a gente está com 27.700 processos de uma concessionária de energia. Obrigado. De concessionária de energia, 3.650 são as recorrências de dano material. Então, a gente jogou isso tudo num sistema que a gente consegue filtrar um pouco isso. Não sei se aparece aí para vocês, o Itaú está cortando um pouco a tela, tá? Essas são as partes mais frequentes, Itaú, etc. Por que tem muito banco aqui, seguradora? Porque tem muita ação regressiva, e essas são as ações mais recorrentes. Tá? Então, toda a analítica está aqui, quem são as partes mais frequentes com maior valor. Se você vê, por exemplo, Alfa Seguros, apesar de não ter tantos processos como o Itaú, ele tem processos mais valiosos. Né? Então, às vezes é o caso dessa concessionária ir para perto deles para tentar negociar melhor esses processos. Tá? O posicionamento também de quantos são réus, quantos são autores, média das ações, o mapa dos processos onde eles estão, pode chegar mais perto e tal. E aí a gente começou a aplicar ML mesmo para separar algumas coisas. Tá? Eu vou direto aqui no Legal. Está com o relógio em cima, né? Não está conseguindo clicar.
Tá, deixa eu tentar mostrar algumas coisas para vocês aqui. Você consegue botar no liga? Beleza. Obrigado. Ótimo. Então, o que a gente começou a mapear aqui? A gente jogou ML para separar esses dados, tá? E a gente começou a fazer o seguinte, separar a média de dano moral e todas as recorrências dos danos morais de cada um dos magistrados. Dano material, mesma coisa. A gente consegue achar os lucros cessantes, cada condenação de cada um deles em tempo real, hoje. Consegue verificar todas as liminares concedidas contra a empresa. E não só a questão da palavra que entra no ML, tá? A gente está ensinando cada vez mais a máquina a aprender o contexto. É essa a diferença, tá? Aqui a gente conseguiu separar as leis mais recorrentes, por exemplo, o artigo 139 da Constituição aparece 11.000, ou do Código de Processo Civil aparece 11.412 vezes dentro daqueles 27 mil processos. Pode buscar ali dados da ANEEL, etc., um artigo da Constituição Federal que é citado, e todos os contextos estão aqui à direita, de como é essa citação. A gente conseguiu fazer também, análise da jurisprudência. Apesar de ainda não ter os gráficos, a gente consegue saber cada precedente raiz que foi citado pelos magistrados nas suas decisões. Então, a gente consegue mapear 3.437 vezes veio o precedente X, da Eliana Calmon, que aparece muitas vezes. 3.208 veio o precedente Y, que é citado 3.200 vezes. E aí é o que o Rodrigo estava falando. Se você já sabe para que caminho vai a jurisprudência, para que você vai ir de encontro a isso, né? Isso aí é um gráfico interessante, a gente não botou em linha, né? A gente botou em gráfico, a gente já conseguiu separar por assunto esses processos, tá? Um que é bastante recorrente, que é o ICMS, é uma questão de ICMS contra que as companhias de energia entram no polo passivo, também a gente tem muita recorrência, claro que o outros ainda é um grande desafio para a máquina conseguir aprender, e aqui a busca, você pode buscar também qualquer contexto desses 27 mil processos, procurar o dano moral, dano material e qualquer outro argumento de pesquisa dentro de 27 mil processos, de uma vez só. Queria também mostrar uma coisa para vocês, análise dos advogados que mais litigam contra a empresa. Aqui a gente tem uma razão, aqui é o tempo, aqui em cima, né? Que é a quantidade de liminares que esse advogado conseguiu, é um advogado contrário, tá? Quantidade de liminares que ele conseguiu, dever de informação, medidas cautelares e etc. E as condenações dele e o valor médio das causas, tá? Desvio padrão de cada uma dessas, essa distribuição por advogado, essa separação em relação aos temas que a gente consegue ver essa separação hoje, a gente já tem essa separação, tá? E a mesma coisa em relação aos juízes. Em relação aos juízes, é bem interessante, porque, da mesma forma que o Revelaw mostrou, a gente consegue identificar a média de condenação desses magistrados. Não precisa não, está tudo bem. Beleza, obrigado. Obrigado, Hugo. A gente consegue ver a média de... Não dá para vocês verem daí, né? Pelo que eu estou vendo, está bem pequeno. Mas, de qualquer forma, a gente consegue saber, esse caso aqui, por exemplo, desse juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas, ele tem um valor médio de causas de 108 mil reais, é o valor médio, ele tem 475 processos, mas ele tem uma condenação média de 20 mil reais. Deixa eu ver, pegar aqui um outro de condenação média. Aí, se você for ver o outro juiz, Godoy, ele tem 324 processos, ele tem menos processos, mas ele tem processos mais robustos contra a empresa. Lá fora, vocês vão conseguir ver, não está aparecendo aqui, vocês vão conseguir ver uma razão entre a condenação, a média dos pedidos e a média das condenações do magistrado. Então, a gente consegue saber se o cara é bonzinho ou maldoso com a empresa. Por que isso é importante, pessoal? Porque a empresa, aí, departamento jurídico da empresa ou escritório, pode ser um pouco mais assertivo. Obrigado. Convido vocês para conhecerem, testar, mexer no sistema ali fora também, nos estantes. Sim, em conclusão, já para liberar 6 minutos do tempo para vocês, eu não consegui falar de manhã, amanhã vocês não vão me ver aqui, eu prometo. Parecia aqui todo dia, né? Já enjoaram.
Pessoal, o que eu acho em relação à AI como conclusão, o que está acontecendo, o que a gente viu lá fora, o que a gente está vendo de todos os professores, e mais uma vez, muito obrigado. A gente percebe que o mundo jurídico está mudando, certo? Para o bem ou para o mal, está mudando. Estão criando novas profissões e saindo algumas outras. Então, a oportunidade desse congresso, ano que vem a gente já vai fazer o outro, já tem a data, a gente fala no final do congresso, é que a gente tenha contato com isso, para que a gente possa utilizar a tecnologia dos escritórios, no caso da Alex, os escritórios também, todos os usuários do Case Crunch, e todas as outras aplicações que existem fora, que já existem aqui. Convido vocês para o Coffee Break, para conhecer os estandes lá fora. Obrigado, a gente volta já já. Obrigado.